Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos refletir na palavra de Deus? Lucas 15, versículos 1 e 2. Jesus, escribas, fariseus e os pecadores. O que os escribas e os fariseus esqueceram e o que não observaram. Assim diz o texto, Lucas 15, 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Os publicanos e pecadores se achegavam a Jesus para ouvi-lo. Esta, meus amados irmãos, é uma declaração deveras interessante que nós temos aí no texto. Os publicanos eram uma classe famosa por sua desonestidade, eram os famosos cobradores de impostos, que tinham a fama de serem corruptos. Lembram-se da história de Zaqueu? E os pecadores, entre aspas, provavelmente eram pessoas marcadas por certos vícios ou crimes e pessoas consideradas pela sociedade como pessoas singularmente pecadoras. Agora, por que esses publicanos e pecadores se achegavam a Jesus para ouvi-lo? É um fato, meus irmãos, que Jesus nunca lhes aprovou os pecados. E também Jesus nunca facilitou a coisa para eles. Jesus nunca lhes alargou o caminho. Mas mesmo assim, eles se achegavam a Jesus para ouvi-lo. Por quê? Certamente, meus irmãos, que é porque eles sabiam que aquilo que Jesus ensinava era a verdade. Essa provavelmente era a grande razão. Mas também havia o fato de que Jesus, diferentemente das autoridades religiosas de então, lhes demonstrava amor, demonstrava um real interesse por eles. Então talvez estas fossem as razões. E aí no texto, então, meus irmãos, nós temos dois exemplos para nós. O primeiro é o exemplo que vem dos publicanos e pecadores. E esses publicanos e pecadores, eles nos são exemplo de como nós devemos agir em relação ao ensinamento de Jesus. E como é que nós devemos agir em relação ao ensinamento de Jesus? Nós devemos sair, entre aspas, da nossa vida normal. Deixar um pouco de lado o nosso dia a dia normal, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso lazer, para nos aproximarmos de Jesus, para ouvir-lhe os ensinamentos. Dentro do nosso contexto atual, nós precisamos fazer isso, e os publicanos e pecadores, entre aspas, eles nos são exemplo disso, porque eles deixaram um pouco de lado a sua normalidade e eles se achegaram a Jesus para ouvi-lo. E o outro exemplo, meus irmãos, vem de Jesus. Aqui, Jesus ele pode ser um exemplo para nós de como tratar as pessoas, de como tratar todas as pessoas, mas, no caso aqui, aquelas pessoas que ainda carecem da graça de Deus. E qual é o exemplo que Jesus nos dá? Diz aí o texto que Jesus recebia aqueles pecadores e comia com eles. Os escribas e os fariseus acusam Jesus disso, e era verdade. Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus é um exemplo para nós de como receber as pessoas que carecem da graça de Deus. Nós devemos receber, de fato, essas pessoas para abençoá-las com a graça de Deus, oferecer a elas a graça de Deus. Em o livro Igreja, Por que Me Importar?,
Philip Yancey, meus irmãos, ele conta sobre Adolfos. E Adolfos, ali no livro, ou na realidade, né, exposta ali no livro, que é uma história real, ele era um sujeito muito louco, literalmente louco, que frequentava a igreja que Yancey também frequentava, a igreja da Rua Laceio em Chicago. E esse sujeito dava muito trabalho à igreja. A sua loucura era tão grande e a perturbação à igreja por causa dessa loucura era tão grande que antes ele já havia sido expulso de 3 outras igrejas, mas aquela igreja não desistiu dele. Enxergando Adolfos como alguém carente da graça de Deus, os irmãos fizeram dele o seu, entre aspas, projeto de vida. E Philip Yancey, meus irmãos, conclui essa parte lá no livro em que ele se refere a Adolfos. Ele conclui assim, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha o que ele diz: chegou o dia em que Adolfos pediu para tornar-se membro da igreja, queria ser batizado. Os presbíteros examinaram o que ele cria e encontraram pouco para se animarem e resolveram colocá-lo sob observação. Resolveram que ele poderia sim tornar-se membro, mas quando demonstrasse saber o que significa ser cristão e demonstrasse ser um cristão, quando aprendesse a agir corretamente perto das outras pessoas na igreja. Contra todas as possibilidades, a história de Adolfos teve um final feliz. Ele se acalmou, começou a telefonar para as pessoas quando sentia que a loucura lhe sobrevinha. Na sua terceira tentativa, Adolfos foi finalmente aceito para fazer a profissão de fé e ser batizado. E Yancey continua dizendo: a graça vem sobre as pessoas que não merecem. E para mim, Adolfos veio representar a graça. Em toda a sua vida, ninguém havia investido aquela espécie de carinho e esforço por ele. Não tinha família, não tinha emprego, não tinha estabilidade. A igreja tornou-se para ele o único lugar estável. Ela, a igreja, o aceitou apesar de tudo, o recebeu apesar de tudo que fizera para merecer a sua rejeição. A igreja não desistiu de Adolfos, deu-lhe uma segunda chance, uma terceira, uma quarta oportunidade. Alguns cristãos que experimentaram a graça de Deus transferiram essa graça para Adolfos, e essa graça obstinada, insaciável, deu-me, disse Yancey, um retrato indelével do que Deus suporta quando escolhe amar alguém como eu. Não é legal isso, meus irmãos? Aquela igreja seguia o exemplo de Jesus, não menosprezando, não deixando de receber pessoas ainda carentes da graça de Deus. Obviamente que fazendo isso com responsabilidade. Adolfos não foi batizado de qualquer maneira. Ele teve que demonstrar que realmente entendia o que era ser um cristão e que era realmente um cristão, aprender a conviver com as pessoas. Mas ele não deixou de ser recebido pela igreja. Então aquela igreja seguia o exemplo de Jesus. Mesmo pessoas que lhe dessem muito trabalho eram recebidas, como foi o caso citado aí por Philip Yancey. Voltando ao texto, meus irmãos, nós vemos aí que os fariseus e escribas murmuravam contra Jesus. E é algo também muito interessante que nós temos aí no texto. Jesus ensinando e resgatando para Deus publicanos e pecadores, e os fariseus e escribas, que eram os religiosos, murmurando, falando mal. Meus irmãos, é uma verdadeira tragédia para a vida da igreja quando pessoas ainda não alcançadas pela graça de Deus em Cristo dão mais exemplos dignos de serem seguidos do que aqueles que supostamente já foram alcançados. Eu digo que é uma tragédia não por causa do exemplo dos que ainda não foram alcançados, dos de fora, mas tragédia por causa da falta de exemplo, ou às vezes até mau exemplo dos de dentro. Os escribas e fariseus eram supostamente os de dentro, os que faziam parte do povo de Deus. Mas quando eles
veem a atitude de Jesus para com os escribas e fariseus, eles ficam murmurando. Achavam que os escribas e fariseus, que os publicanos e pecadores, né, quando eles viram a atitude de Jesus para com os publicanos e pecadores, ficaram murmurando. Achavam que os publicanos e pecadores não eram dignos. Obviamente que eles não eram dignos de nada, né, mas eles eram necessitados da graça de Deus. E os escribas e fariseus também fizeram uma observação: este recebe pecadores e come com eles. E nesta observação, meus irmãos, nós podemos detectar pelo menos duas atitudes negativas. A primeira é a atitude de desprezo. Esses homens são pecadores, esses homens são roubadores, esses homens são adúlteros, esses homens são injustos, esses homens não são como nós que jejuamos 2 vezes por semana, guardamos os preceitos da lei e entregamos os dízimos até do endro, da hortelã e do cominho. Então, uma atitude de desprezo para com aquelas pessoas. Também, meus irmãos, podemos detectar aí uma atitude de desaprovação. Receber pecadores, conversar amistosamente com eles, nunca. Comer com eles, então, isso jamais. Por isso eles estavam então murmurando contra Jesus, né? Por isso eles fizeram esta observação em forma de desprezo e desaprovação. Este recebe pecadores e come com eles. Mas, meus irmãos, os escribas e fariseus parece que estavam esquecidos de uma coisa e não observando outras. Esqueceram de uma coisa e não observaram outras. O que eles esqueceram? Eles esqueceram de que eles também eram pecadores. Não somente os fariseus e os publicanos e pecadores, mas eles também, os escribas e fariseus, eram pecadores. Eles e todos nós. Em Romanos 5,12 nós lemos assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Em Romanos 3, no final do capítulo, Paulo ele ensina que a manifestação da justiça de Deus é sobre todos. Por quê? Porque não há diferença entre uns e outros. Não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença entre religiosos e irreligiosos. Porque todos pecaram e todos estão, por causa do pecado, separados da glória de Deus. E quem quiser ser redimido, quem quiser ser reunido a Deus, pode ser, mas apenas pela redenção que há em Cristo. Então não importa se você é escriba, fariseu ou publicano e pecador. Não importa se você é religioso ou irreligioso. Se você é clérigo ou leigo, se você é honesto ou desonesto, se você é mestre de religião ou é aluno, se você está vivendo uma vida ilibada ou se está vivendo no mais profundo lamaçal do pecado. Todos somos pecadores e, portanto, todos precisamos de Jesus. Jesus, o Cristo, é o plano de Deus para a redenção de toda e qualquer pessoa. Você e eu precisamos de Jesus tanto quanto aquele sujeito que vive na marginalidade. Nem mais e nem menos. Todos nós precisamos igualmente. E é interessante, meus irmãos, que um dia Jesus fez os escribas e fariseus se lembrarem disso. Está lá em João 8, versos 2 a 11, que diz assim: pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela.
e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus os lembrou que eles também eram pecadores. Olha, quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Por quê? Porque todos eles eram pecadores. Mas aqui, no nosso texto base, o nosso texto inicial, Lucas 15, versos 1 e 2, eles parecem estar esquecidos desse fato. Então eles esqueceram que eles também eram pecadores. E tem algumas coisas, meus irmãos, que eles não observaram. Quais são essas coisas? Primeiro, eles não observaram que Jesus não simplesmente recebe pecadores, ele busca. Eles disseram assim: olha, este recebe pecadores e come com eles. Mas Jesus não apenas recebia pecadores, ele busca os pecadores, ele veio para buscar os pecadores. É mais do que simplesmente receber. E lá em Lucas 19, versos 1 a 10, nós temos a história de Zaqueu. Conhecemos bem a história de Zaqueu, né? Aquele chefe dos publicanos lá na cidade de Jericó, que queria ver a Jesus e não podia por causa da sua pequena estatura. E vai mais adiante, sobe numa árvore. Jesus chega debaixo da árvore, diz: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E as pessoas novamente murmuravam, dizendo que ele entraria para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu se levanta e diz a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Ao que Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E depois Jesus complementa dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar. Ele não somente recebe, ele veio para buscar, ele vai à procura dos pecadores. Depois, no nosso texto base, meus irmãos, Lucas 15, nós lemos os versos 1 e 2, e logo após o que nós lemos aí nos versos 1 e 2, um pouquinho depois, nós temos duas parábolas contadas por Jesus: a parábola da ovelha e a da dracma perdida. Ambas as parábolas falam da busca que Jesus veio realizar, né? A ovelha perdida foi buscada diligentemente pelo pastor, e quando ele a encontrou, ele ficou muito feliz, muito alegre. E Jesus diz, depois de contar essa parábola, ele diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus está ilustrando aí que ele veio para buscar a ovelha que se havia perdido, não simplesmente receber, mas buscar. E a alegria no céu quando ela é encontrada. A mesma coisa é a dracma, né? A mulher perde a dracma dentro de casa e ela acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar, quer dizer, está buscando, né? Jesus não está falando simplesmente de dracma, ele está falando de pessoas que estão perdidas, e ele veio para buscar essas pessoas. Então, os escribas e fariseus até aquele momento não haviam observado isso, né? Eles se esqueceram que eles eram pecadores, e eles não observaram que Jesus não simplesmente recebe, mas ele busca, ele veio para buscar. Também eles não observaram que Jesus ama os pecadores, não só recebe, não só come com eles, não só os busca, mas os ama. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5, versos 7 e 8 diz que apenas alguém morrerá por um justo. Talvez alguém seja capaz de morrer por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então os escribas e fariseus não observaram isso, que Jesus ama os pecadores.
Também eles não observaram, meus irmãos, ou talvez ignoraram por não crerem, que Jesus salva os pecadores que se arrependem e creem nele. Arrependei-vos e crede no Evangelho foi a mensagem de Jesus desde o início do seu ministério terreno. Em Atos 3 nós temos uma história muito interessante. Pedro e João vão ao templo em Jerusalém para a oração da hora nona. Um paralítico que estava a esmolar na porta do templo lhes estende a mão para receber alguma coisa. Pedro lhe diz que não tinham prata nem ouro, mas o que tinham lhe dava. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E o homem foi curado. Então uma grande multidão se reúne em volta de Pedro e João, não só naquele momento, mas depois no alpendre de Salomão, uma espécie de cobertura construída no pátio do templo, no lado do vale do ribeiro de Cedron. E Pedro então lhes dirige a palavra e diz assim: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilato, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. E então Pedro lhes diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. E se eles se arrependessem e convertessem, então Jesus os salvaria. Se eles crescem nele, Jesus os salvaria. Os escribas e fariseus não observaram isso, ou ignoraram por não crerem que Jesus salva os pecadores que se arrependem e creem nele. A parábola do filho pródigo, meus irmãos, também demonstra o fato de que quem se arrepende e se volta para o Pai é perdoado e recebido como filho. Creio que todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Se você não conhece, procura lá nos evangelhos, leia, e você vai perceber lá, né, que essa parábola demonstra esse fato. Quem se arrepende e volta para o Pai é recebido pelo Pai, não simplesmente como servo, não simplesmente como empregado, mas como filho. E filho é aquele que terá herança no reino do Pai, no caso, o Pai celestial. A respeito de Zaqueu, meus irmãos, o chefe dos publicanos, ele, Jesus, disse, mediante a sua profissão de fé, né, porque aquilo foi uma profissão de fé, quando ele disse: eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplicadamente. Naquele momento ele estava professando a sua fé. Não, eu creio, agora que eu te vi, que eu falei contigo, eu me arrependo dos meus erros, e eu creio, eu me arrependo mesmo, quero mudar, quero consertar as coisas. Quando ele disse isso, Jesus não foi simplesmente pousar lá na sua casa. Jesus não simplesmente o recebeu, Jesus o salvou. Ele salvou Zaqueu, porque Zaqueu se arrependeu e creu. Os escribas e fariseus, meus irmãos, pareciam ignorar isso. Jesus salva pecadores que se arrependem e creem nele. Então, meu querido, meu irmão, meu amigo que me ouve, concluindo aqui essa fala, você é pecador. Você sabe disso, né? Você é pecador, também sou. Todos nós somos pecadores. Não existe uma pessoa na face desta terra que não seja pecadora. Até uma criança que está nascendo agora, nesse exato momento que nós estamos falando aqui, é pecadora. Davi já sabia disso lá no passado.
Ele diz assim: eis que em pecado fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, você é pecador, todos nós somos pecadores. Sendo assim, você precisa de Jesus. Eu também preciso, todos nós precisamos de Jesus. Talvez a diferença entre uns e outros em relação a isso, dentre os viventes nesta terra, seja que uns já receberam a Jesus, outros ainda não, mas todos nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus, todos nós precisamos. E Jesus veio lhe buscar e lhe recebe se você for a Ele. Todos nós, veio buscar a todos nós e nos recebe se formos a Ele. Jesus ama você, ama a mim, ama a todos nós. Jesus ama você e Jesus lhe salva se você se arrepender e crer. Jesus salva a todos nós mediante o nosso arrependimento e fé. Então, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus, ou Deus através da sua palavra, nos diz nessa oportunidade, através desta simples passagem. Diz que todos nós somos pecadores. Diz que Jesus recebe pecadores. Diz que Jesus busca pecadores. Diz que Jesus ama os pecadores. Diz que Jesus, aos pecadores que se arrependem e creem nele, salva, reserva um lugar no céu para estes estarem na eternidade. E diante disso que Deus está a nos dizer, que Deus está a lhe dizer, o que é que você vai fazer? Você vai continuar vivendo do jeito que está vivendo, se você está vivendo erradamente no pecado, longe de Jesus, ou você vai se achegar a Jesus para ser recebido por Ele, para ser amado por Ele, mais ainda, do que você já é, e para ser salvo por Ele. Que você possa pensar nisso e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração e convencer você, se você ainda não foi convencido, de que você precisa render-se a Jesus, assim como Zaqueu fez, assim como o filho pródigo da parábola fez, voltando para a casa do seu pai. Você precisa também se voltar para o Senhor Jesus. E fazendo isso, você será salvo, porque é assim que nos orienta, é assim que nos diz a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém.